Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Radar. Esse é o nosso canal de informação para a profissionalização da gestão jurídica. Eu sou Eduardo, consultor da Radar nas áreas de estratégia e planejamento e gestão dos serviços. Hoje falarei sobre o tema como minimizar riscos em escritórios de advocacia. Em primeiro lugar, o que podemos entender como risco? Podemos extrair até um conceito de qualquer dicionário, pensando em risco como uma probabilidade de perigo ou uma ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Temos lá o exemplo, o risco de morte, ou ainda a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função de um acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Quem atua no direito securitário, penal, civil ou consumerista, nós temos muito bem definido o risco. É algo muito utilizado tanto para fins legais como para fins de raciocínio jurídico. Daí temos uma questão interessante: de que forma nós podemos minimizar riscos em escritórios de advocacia? Nesta live eu vou abordar o enfoque da gestão. Então, nós podemos pensar na minimização de riscos como um trabalho ligado à estratégia. Podemos analisar riscos do negócio sob diferentes perspectivas, mapeando fluxos de trabalho, avaliando processos internos ligados aos diferentes setores do seu escritório. Ou seja, nós podemos pensar em riscos ligados ao setor administrativo financeiro do seu escritório, como, por exemplo, a segurança da informação ou ameaças cibernéticas, riscos ocupacionais ali para quem é ligado à parte do RH, ou ainda as finanças, já que estamos tratando do administrativo financeiro. E no setor técnico? Bom, no setor técnico nós podemos pensar em riscos relativos à satisfação do nosso cliente ou riscos ligados ao contingenciamento dos processos judiciais ou administrativos, ou ainda do nosso consultivo, numa atividade análoga, mas ligada à gestão de riscos. E ainda temos o setor da controladoria jurídica. Que riscos nós poderíamos pensar que estão envolvidos com o setor de controladoria jurídica? Daí da produtividade, da gestão do tempo. Nós temos a controladoria jurídica fortemente atuando com o software jurídico, por meio do qual pode extrair informações valiosas para uma melhor gestão de riscos. Tudo isso é sistêmico. É claro que informações poderão variar a depender do porte do escritório, das ferramentas tecnológicas e de gestão disponíveis e da equipe como um todo. Por exemplo, se nós temos um legal operator, certamente que este profissional fará a gestão de riscos. Se nós temos coordenadores de áreas, de equipes, eles farão a gestão dos riscos envolvidos com a sua equipe, controller jurídico, ou ainda podemos ter uma sociedade unipessoal, ou mais de um sócio analisando todas estas variáveis. Eu falava de riscos ligados ao administrativo financeiro, e daí nós podemos pensar, por exemplo, na segurança da informação. Quais seriam os riscos ligados à segurança da informação? Nós podemos pensar em riscos cibernéticos. Tivemos um avanço muito rápido e intenso da tecnologia nos últimos anos. Mais recentemente, o uso de inteligência artificial, ainda incipiente, mas algo que pode acarretar um certo risco para a nossa advocacia. Necessário, portanto, fazer uma gestão de riscos com ênfase no compliance,
na conformidade, na gestão de qualidade, na proteção dos dados dos nossos clientes, em fiel observância à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas e na prática, num contexto prático? Para mitigar riscos ligados a ameaças cibernéticas, é desejável trabalhar em primeiro lugar, com um sistema operacional original, com um antivírus pago, ali controlado pela TI do escritório ou quem possa prestar esse tipo de serviço, firewall ativado, realizar backups em nuvem e HD externo para evitarmos a perda de informações. Para reduzir riscos operacionais, é indispensável que o controller jurídico trabalhe de modo a sanear, certificar, auditar o sistema. Aqui eu me refiro à nossa segurança interna, do trânsito das informações do escritório. Nós estamos fazendo o tratamento, por exemplo, da documentação trazida pelo nosso cliente. Então, temos nuvem ou talvez no GED do seu software jurídico. Então, é importante também a informação disponibilizada para a equipe mediante níveis de restrições conforme os interesses do escritório. Ou seja, é indispensável que o controller jurídico crie usuários em níveis de permissão para manter ali o acesso a quem de direito, a quem tem a pertinência com a atividade desenvolvida. Se nós temos lá o nosso financeiro lançado no software jurídico, é interessante que a equipe que trabalha ligada ao financeiro tenha esse acesso, por exemplo. E além disso, o nosso controller jurídico vai trabalhar para manutenção do sistema num formato atualizado, para manter esse padrão de alimentação conforme as melhores práticas. Ainda do administrativo financeiro, nós temos um risco, eu diria, dos mais importantes, que é o risco relativo às finanças do escritório. Trata-se de uma atividade ligada ao setor mesmo, administrativo financeiro, e o controle de finanças é indispensável, eu diria, para qualquer escritório de advocacia. Não podemos negligenciar essa atividade em hipótese alguma. Então nós temos lá o fluxo de caixa, a gestão dos contratos de honorários, ou os controles financeiros de entradas, saídas, compras, despesas recorrentes do escritório, emissão de notas fiscais, controles de custas, ou mesmo divisão de contratos, ou melhor, divisão dos honorários da sociedade ou para os prestadores de serviço, para os advogados prestadores de serviço, parcerias, pagamentos de clientes, ou seja, toda a atividade financeira ela está sob risco. É um risco constante se nós não tivermos uma gestão muito eficiente ligada a este setor. Então, é indispensável trabalhar com um software jurídico bem robusto para ter essas informações lançadas, com um banco de dados aí fidedigno. Tem quem trabalhe com planilhas, tem quem trabalhe com conta azul, enfim, o método de trabalho e formas de você ajustar o seu financeiro, é claro que vai depender do que a banca tenha disponível, mas a gestão disso precisa ser eficiente e de modo a mitigar riscos. O risco financeiro é alto, ele pode representar a continuidade ou não dos serviços jurídicos. Portanto, ele deve ser organizado de modo a municiar os sócios e responsáveis de informações precisas para tomadas de decisões seguras. Para mitigar riscos financeiros, o que nós podemos pensar? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça é um seguro profissional. Seguro profissional, eu diria que é algo a ser cogitado por escritórios de advocacia para trazer uma maior segurança à atividade profissional. E que outros tipos de riscos
nós podemos cogitar para a nossa advocacia? Temos os riscos ocupacionais. São aqueles ligados à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. Então, quem atua na área trabalhista, claro, tem isso muito forte, muito preciso, muito claro, relacionado à sua atividade profissional, mas temos que pensar do ponto de vista da nossa equipe. Eles vão repercutir certamente na motivação e produtividade do trabalho, como, por exemplo, se pensarmos em riscos biológicos, lá no contato com os clientes. Felizmente nós saímos já do período de pandemia, onde esse risco era maior, tivemos, claro, a migração para o trabalho remoto, hoje já com o retorno a atividades presenciais, mas temos ainda alguns riscos do ponto de vista ergonômico, por exemplo, ligado aos equipamentos de trabalho, ou podemos pensar ligados às metas a serem alcançadas dentro do setor, o estresse ligado à pressão da atividade jurídica, estamos ligados aos prazos administrativos, judiciais. Temos ainda outros tipos de riscos que estão ligados à gestão de pessoas, como o risco de assédio moral, risco de assédio sexual. Temos a legislação pertinente a dar seguimento a isso, a dar o melhor destino possível a mitigar esse tipo de riscos. E ainda há riscos de acidentes dentro do nosso escritório, então pode ocorrer. Temos que trabalhar para evitar isso. Se temos um ambiente mais acidentado ali, para o acesso dos colaboradores, trabalhar na acessibilidade. Os riscos ocupacionais, eles podem acarretar algumas consequências, eu diria, preocupantes para o escritório de advocacia. O absenteísmo, um turnover elevado e até mesmo a má reputação do escritório. Então, é algo que tem que ser cogitado pelos gestores do escritório. Não adianta nós termos equipamentos de última geração, termos um requinte ali no trato com o nosso cliente, se a nossa equipe está sujeita a este tipo de risco. Algo preocupante também. Eu falava de setores, então eu estava falando de riscos ligados ao administrativo financeiro e lá no setor técnico, na advocacia propriamente dita. Que tipo de riscos nós podemos levantar? O risco de satisfação do nosso cliente. Segundo dados trazidos pela OAB Federal, no final de 2023, a satisfação do cliente eu diria que um dos riscos que os escritórios têm que mais tomar cuidado. Segundo esse estudo, é a maior preocupação por parte do cliente e é o motivo pelo qual ele abandona o nosso escritório, pela insatisfação. E essa insatisfação decorre do quê? De uma informação não prestada, ela decorre de uma insatisfação ligada à falta de transparência por parte do escritório, falta de informações processuais periódicas ao nosso cliente. Então, é algo ligado à nossa atividade, ao nosso core business. Nós temos que focar nessa satisfação do cliente. Então, não basta fechar negócio, encantar o nosso cliente num primeiro atendimento e depois da assinatura do contrato de honorários, entre aspas, esquecê-lo. Temos que dar uma atenção constante ao nosso cliente e mais, ter o nosso escritório muito bem organizado, de modo a propiciar um atendimento de alta qualidade. Falta de organização, perdas de prazos, dentre outras,
são questões que preocupam muito e refletem, obviamente, negativamente ao nosso negócio. Ainda sob a perspectiva do setor técnico, que outro tipo de risco nós podemos considerar? O contingenciamento. Contingenciamento é de grande importância, é o risco de perda das demandas, e é claro que vai variar se nós estamos falando do polo passivo ali pelo réu ou da chance de êxito se nós estamos falando do polo ativo sob a perspectiva do autor, num processo judicial ou num processo administrativo. Geralmente, o contingenciamento é usado apenas no contencioso, não havendo impeditivo, entretanto, em adotar alguma análise análoga no consultivo, caso o seu escritório atue no consultivo também. É uma importante ferramenta para a condução do processo, pois auxilia na definição das estratégias processuais, nas decisões, é essencial para um prognóstico assertivo para o cliente. Então, pensando no risco processual, aqui nós estamos falando sob um outro enfoque, diferente do enfoque da gestão, mas vai impactar na gestão também. Nós termos a nossa carteira de processos devidamente contingenciada. Deve ser feito pedido a pedido, podendo ser feito também um contingenciamento geral do processo. É obrigatório para algumas empresas sujeitas a normas internacionais de contabilidade, como as SAs ou instituições financeiras, de seguros. Então, os escritórios que atuam no âmbito empresarial, certamente que tem uma exigência de contingenciamento das suas carteiras de processos. Pode e deve ser feito também por todo tipo de advocacia, em todas as áreas, para todos os tipos de cliente, inclusive pessoa física. Então, cabe indagar, você está contingenciando os seus processos, o seu escritório? E lá no setor de controladoria jurídica, quais seriam os riscos ligados à controladoria jurídica? Nós podemos pensar na produtividade e na gestão do tempo. Então, temos um risco de baixa produtividade, por exemplo. Se o seu escritório não trabalha com uma controladoria jurídica efetivamente implantada, com um software jurídico, fica difícil mensurar a produtividade da equipe. É indispensável contar com um setor especializado na gestão de prazos, de publicações, que zele pela qualidade técnica das peças para aumentar a produtividade da equipe técnica, do setor técnico de advogados. Da mesma forma, nós podemos contar com a tecnologia por meio de um software adequado para automatizar tarefas repetitivas. É algo que vai ajudar muito na produção jurídica e mitigando erros. Funcionalidades que nós temos nos softwares jurídicos, nós temos, claro, diversos sistemas no mercado, mas um gerador de documentos para facilitar no atendimento ao cliente, ter um atendimento ao cliente mais célere, ou mesmo o uso do timesheet, do controle de tempo, para podermos mensurar quanto tempo estamos gastando numa atividade consultiva, numa atividade contenciosa, workflow para automatizar etapas de trabalho, ou podemos pensar num software com uma biblioteca jurídica integrada, um dashboard, um painel de controle para trazer as métricas que nós precisamos visualizar, entre outras. Pode impactar positivamente em nossa equipe. Então, são formas de mitigar erros. Já os riscos ligados à gestão do tempo, eles podem acarretar perdas de prazos, atraso no cumprimento de tarefas, retrabalho. E do que decorre isso? Em regra, a falta de clareza de papéis e funções das equipes e a distribuição inadequada da carga de trabalho pode impactar na gestão do tempo da equipe. Além de mapear gargalos ligados à gestão do tempo, de entrega de tarefas, de prazos, compromissos,
alguns recursos tecnológicos, como aplicativos que nós temos disponíveis hoje, podem ajudar a nossa equipe a ter uma performance melhor. Temos aplicativos ligados à concentração e foco, temos lá método Pomodoro, ou técnicas como metodologias ágeis, podem ajudar bastante na produtividade. Reuniões periódicas também podem aperfeiçoar a gestão do tempo da equipe e dos sócios. Mas isso é tema para uma outra live. De um modo geral, o objetivo da gestão dos riscos no escritório de advocacia consiste em identificar possíveis falhas, estabelecer ações para corrigi-las ou evitá-las, com vistas a minimizar perdas e também a aumentar as oportunidades do escritório. É desejável que o escritório estabeleça ações preventivas, controles e métricas a fim de tornar a sua atividade mais produtiva e tornar o escritório mais saudável financeiramente, mantendo a competitividade e elevando a sua reputação no mercado. Se você já fez o planejamento estratégico para o ano de 2024, certamente que você já realizou a análise de risco envolvendo a sua advocacia. Provavelmente fez uma análise de resultados total ali do ano 2023, possivelmente por meio de dados extraídos do seu software jurídico, considerando, claro, os diferentes setores do seu escritório e seguindo algumas das perspectivas de riscos ponderadas nesta live. Caso ainda não tenha feito o seu planejamento para 2024, recomendamos consultorias especializadas e capazes de mitigar riscos e trazer excelentes resultados para este ano de 2024. Lembrando que a Radar dispõe de cursos e consultorias voltadas à gestão de pessoas, gestão de serviços, gestão financeira, planejamento estratégico, todas visando o aprimoramento da organização interna, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Mas talvez você tenha algum risco ligado à gestão de pessoas. Nós também dispomos de serviço de RH jurídico para buscar os melhores profissionais do mercado para atuar em seu escritório. Estamos chegando ao final desta live ligada a riscos, gestão de riscos, como minimizar riscos em escritórios de advocacia. Então, se enxergarmos por essas diferentes perspectivas setorizadas em nosso escritório, fica mais fácil para tomar ações capazes de mitigar riscos. Temos procedimentos internos muito bem definidos, termos uma controladoria jurídica efetivamente implantada, um seguro profissional, uma gestão financeira equilibrada, uma gestão tecnológica muito robusta. São atributos que vão engrandecer e facilitar muito o exercício da nossa advocacia. Eu agradeço a participação de todos. Lembrando que essa live ficará salva aqui no canal do Instagram da Radar, podendo ser acessada futuramente. Quem puder, siga a Radar em nossas redes, já acione a campainha para receber as nossas novidades na gestão jurídica. Eu agradeço a participação de todos, uma boa noite e até a nossa próxima live.